Muitas pessoas não gostam da expressão juízo. E alguns até dizem que juízo não é uma questão que está na Bíblia. Muitos negam a existência de que um dia haverá um juízo. Mas a palavra de Deus tem centenas de textos ensinando essa doutrina. Nós iremos ler um desses textos que está em Hebreus, capítulo 9, verso 27. Vá para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 9, verso 27, aí na página 183 do Novo Testamento. Mais no finalzinho da Bíblia, página 183. Você que nos assiste em casa, talvez a paginação da nossa Bíblia não confira com a sua. Estamos usando aqui a Almeida Revista Atualizada, essa versão. Mas o texto que nós iremos ler, a passagem que nós iremos ler, encontra-se em Hebreus capítulo 9, verso 27. E assim diz o autor de Hebreus: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto, o quê? O juízo. Interessante que na semana passada nós estudamos sobre a morte. E esse texto está dizendo que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Por quê? Nós sabemos que existem duas mortes. A primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é a morte que todo ser humano está sujeito a ela. A segunda morte é chamada na Bíblia de a morte eterna. Esta será a destruição dos ímpios. Pela segunda morte, nenhum ser humano precisa passar. Só que antes que chegue a destruição dos ímpios, daqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, todos terão que passar por um juízo. Então o Hebreus está dizendo que depois da morte, o juízo, depois da primeira morte. Então a Bíblia é clara em dizer que haverá um dia de juízo. Ao olharmos para uma situação nossa, para um tribunal terrestre, quais são os elementos que compõem um júri? Nós vamos perceber de que os mesmos elementos que hoje compõem um tribunal, quando ele se assenta para julgar qualquer cidadão, estão presentes na Bíblia, estes mesmos elementos. Vamos ver o primeiro deles. Quem são os réus nesse juízo divino? 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10. Volte um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia. 2 Coríntios 5, verso 10, na página 149. Página 149. 2 Coríntios 5, verso 10. Assim escreveu o apóstolo Paulo: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Quem será o réu nesse tribunal divino? Todo ser humano. Paulo está dizendo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então todo ser humano um dia vai estar diante do tribunal celestial para dar contas de quê? Do bem ou mal que fez por meio do corpo. Ou seja, como eu procedi na vida. Todos nós um dia vamos ter que dar conta das nossas obras. Então o réu, ou os réus, será cada ser humano. Qual é o outro elemento que a Bíblia descreve? Quem será o juiz nesse tribunal? Quando o tribunal se assentar, quem será o grande juiz? Eclesiastes capítulo 12, versículo 4, lá no Antigo Testamento. Está na página Eclesiastes capítulo 12, verso 4. Página 464 do Antigo Testamento. 464. Eclesiastes 12, versículo 14. Eclesiastes 12, verso 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quem é que vai trazer a juízo?
Deus. Então Deus será o juiz nesse tribunal. É Ele que vai trazer todas as obras à tona, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós somos os réus. Deus é o juiz. Qual é um outro elemento que a Bíblia descreve? Nós temos um advogado. Um advogado vai comparecer nesse tribunal divino. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, no capítulo 2, verso 1, João descreve quem será este advogado. Página 196, bem no finalzinho da Bíblia, página 196. Você que nos acompanha em casa, a paginação talvez não confira, mas nós vamos ler 1 João 2, verso 1, para descobrir quem é o advogado nesse tribunal divino. Olha o que disse João: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto a quem? Ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. Então veja que o advogado está junto ao Pai, que é o juiz. Então nós somos os réus, Deus é o juiz, Jesus é o advogado. A Bíblia é clara em estabelecer uma sessão num tribunal, mas faltam elementos ainda. Quem é o acusador? Quem é o acusador nesse tribunal divino? Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Vá para o finalzinho da Bíblia. O último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Apresenta quem é o acusador. Assim diz a palavra de Deus. Então, ouvi com grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus.